Retornamos ao programa Momentos Espirituais, hoje iniciando o estudo do capítulo 6º dessa obra monumental chamada Paulo e Estevão, capítulo 6º, cujo título é Peregrinações e Sacrifícios. Bem, amigos, antes de entrar no capítulo, eu estava refletindo aqui um pouquinho. E desde quando começou a segunda parte da obra Paulo e Estevão, olhem, amigos, o título dos capítulos. Capítulo 1 da segunda parte, Rumo ao Deserto. Ou seja, Paulo vai para o deserto. E o deserto, vamos dizer assim, que não é uma vida tão agradável, né? Aí, o segundo capítulo, O Tecelão. Ou seja, ele estava trabalhando como tecelão para valorizar o esforço próprio e para se manter, né? Para ter o seu arroz e feijão diário, né? Aí no terceiro capítulo, olha o título. Lutas... Marcelo. Pois não. E tecelão no deserto, tecelão de couro, né? Não é tecelão sombra e água fresca com tecidinho maleável de algodão, né? Exatamente. E com máquina, né? Exatamente, bem lembrado, né? Não tem água quente, não tem água encanada, chuveiro quente, não tem iFood, não tem Netflix, né? Não tem máquina de costura. Máquina de costura. Nem o WhatsApp para ver a mamãe. Nem o WhatsApp para ver a mamãe. Lutas e humilhações. Olha só, o terceiro capítulo. Lutas e humilhações. Olha o título do quarto capítulo. Primeiros labores evangélicos. Labores é trabalho, né? Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Aí o quinto capítulo. O quarto capítulo me parece que é o maior, né? O quinto capítulo, lutas pelo Evangelho, olha só. Tinha lá lutas e humilhações, agora lutas pelo Evangelho. E agora nós vamos começar o peregrinações e sacrifícios. Peregrinações e sacrifícios para peregrinar, quem é peregrino não é fácil, né? Tem que colocar o pezinho para arder, né? E sacrifícios já dá para ter uma ideia que envolve abnegação, envolve dedicação, envolve luta e assim por diante. Bem, então no capítulo... quem peregrina por fora, nesse caso aqui, peregrina também por dentro, né? Exato. Significa que ele está avançando. Exatamente. Né? Avançando materialmente e espiritualmente. Ele está indo avante, né? Bem lembrado. Bem, então no final do capítulo anterior, então nós vimos, né, que aquela reunião lá em Jerusalém, ela definiu que a segunda viagem missionária seria novamente comandada pelo Paulo. E teria também como objetivo não somente espalhar o Evangelho de Jesus, mas também arrecadar fundos para que esses fundos tornassem a Igreja de Jerusalém independente da ajuda dos judeus, que os judeus impunham toda aquela ortodoxia, toda aquela prática ortodoxa de rituais, de sacrifícios, de exigir a circuncisão dos seguidores de Jesus, aquela história toda. Então, com muito custo, aquela reunião, o Paulo obteve a não necessidade, né, a não obrigatoriedade da circuncisão dos novos seguidores de Jesus, mas o Tiago exigiu que houvesse um comportamento exemplar, que os seguidores de Jesus se abstivessem da prática do sexo sem consequência, né? Do sexo inconsequente, que eles não eram obrigados a ser circuncidados,
mas também abstivesse, que os seguidores de Jesus também se abstivesse de alimentos considerados impuros, né? Como era a prática dos judeus naquela época. Muito bem. E aí eles vão, Paulo, Barnabé e o Silas, acompanhado do Silas, eles vão para a igreja de Antioquia. O Paulo mostra as cartas, né, que a igreja de Jerusalém autorizava aos seguidores de Jesus. E aí então eles programam a nova viagem. Só que na nova viagem, o Barnabé, que também estava acompanhado novamente do João Marcos, o Barnabé, ele conversa com o Paulo, e o Paulo ainda considera imaturo o João Marcos empreender a viagem missionária. Então o Barnabé e o João Marcos vão para a ilha de Chipre, né? Sobretudo lá em Neapafos, e também numa outra cidade que agora eu me esqueci o nome. Seria Salamina? Salamina, isso, Salamina. Assim. E o Paulo, na companhia de Silas, vai para outras bandas, né? Ou seja, vai primeiro para o berço natal de Paulo, né? Paulo resolve voltar novamente para Tarso. Muito bem. E aí, logo no comecinho do capítulo, o Emmanuel descreve sobre a personalidade de Silas, né? E aí, então, eu até grifei aqui, Fábio, Mauro e amigos, né? E estimados ouvintes, que eu até grifei assim, ó, o verbo harmonizara, o verbo habituava-se, a expressão temperamento pacífico, e lá no finalzinho desse parágrafo, a alegria uniforme do Silas, né? Ou seja, o Silas era aquele trabalhador que todo mundo quer, né? Ou seja, ele se harmonizara ele entrara em harmonia com o trabalho do Paulo de Tarso, né? Ou seja, ele era um colaborador eficiente, dedicado e obediente, não obediente no sentido de submissão, mas de obediente de comungar os mesmos pensamentos, a mesma prática. Ele se habituou com o método de trabalho do Paulo, né? O Paulo, em todo lugar que ele chegava, ele arregaçava as mãos ao trabalho, né? Não somente para viver às próprias custas, como também a prática da pregação evangélica. Então, o Paulo, com esse temperamento pacífico e com essa boa vontade do Silas, ele estava plenamente satisfeito. Você imagina, né? O Paulo, com todo o rigor dele, né? Que eu imagino, né? O rigor da sua avaliação, só vai estar comigo, né? Só vai estar comigo quem é colaborador efetivo mesmo, né? Então, para ele ficar contente com o Silas, é porque o Silas apresentava muitos méritos, era portador de muitos méritos. Tanto é que ele dispensou a ajuda do João Marcos. E o João Marcos era sobrinho do Pedro. E Pedro era somente o apóstolo, um dos apóstolos preferidos, né? Preferidos, entre aspas, de Jesus, né? Ou um dos apóstolos que mais se sobressaíram, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, para o Paulo ficar contente com a colaboração do Silas, é porque o Silas não era pouca porcaria não, viu? O Silas era muito efetivo, era muito bom. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Você já pensou conviver com o Silas e o Silas o tempo todo alegre, cara? Que maravilha! O bom tá bom e o ruim tá bom também. Exatamente. Sensacional, né? Bem, não é preciso dizer que aonde o Paulo e o Silas passavam, né?
nas aldeias, em todo lugar onde tinha gente, eles, tanto Paulo quanto Silas, eles aproveitavam para pregar os ensinamentos de Jesus, né? Então, soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes recebiam essas confortadoras notícias, né? E não poucos aproveitavam e anotavam os ensinamentos do Evangelho. Só que tem um detalhezinho aqui que me chamou a atenção, né? Que muitos anotavam as passagens que eles preferiam, que mais se ajustavam ao seu caso em particular. Olha só, né? Olha que interessante. Muitas vezes nós abrimos o Evangelho ao acaso para ver o que o Evangelho quer nos dizer. E muitas vezes, até fazendo uma analogia com a primeira parte, né, das nossas reflexões, muitas vezes nós consideramos que aquela parte que nós abrimos é boa, serve, se encaixa perfeitamente para minha esposa, para os meus filhos, para o vizinho, para o Huguinho, para o Zezinho, para o Luizinho, mas para mim não, né? Então, eles anotavam aquilo que eles achavam que era mais conveniente, que era mais ajustado para aquilo que eles estavam vivendo. De qualquer maneira, esses ensinamentos contribuíam para preencher os corações daquelas almas que cruzavam o caminho do Paulo e do Silas, enchendo os seus corações de esperança. Olha só, como que é bom difundir o Evangelho, porque quando você difunde o Evangelho, você espalha a esperança, diferente da desesperança. Muito bem, quando eles chegam lá em Tarso, né, que é a cidade natal do próprio Paulo, o Paulo ele vai entrar em Tarso agora mais amadurecido, mais senhor das suas convicções, né? Ele estava cada vez mais experiente, mais amadurecido. Então ele entra lá e as pessoas que ele conviveu, ele entra lá e ele espalha assim de maneira bem generosa os júbilos, as alegrias do Evangelho de redenção, da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo singularmente transformado, ou seja, extraordinariamente transformado. Outros prosseguiam naquela tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmo. Aí, Mauro, aquilo que você nos lembrou, né, do conhecimento de si mesmo, né? E quando nós praticamos para ironizar o comportamento dos outros, isso revela que nós estamos esquecendo de nós mesmos, né? Olha só o que a trave no olho faz, né? A trave no olho também faz com que nós esqueçamos de nós próprios. Muito bem. Então, aí o Emmanuel descreve que o Paulo, ele sentia-se cada vez mais forte na sua própria fé, e ele resolveu voltar na velha casa que ele nascera. Ele reviu o sítio onde ele brincara na infância, ele contemplou o campo de esportes quando ele guiava a sua biga romana, né? Se fosse nos dias de hoje, né, era aquele Escort conversível vermelho XR3, né? Mas na época era a biga romana. Mas olha só que interessante, ele desenterrou as recordações, mas sem depressão. Ou seja, ele reviu aquelas cenas do cotidiano dele do passado, mas sem aquele envolvimento depressivo, né? Com aquela saudade improdutiva.
ele, pelo contrário, ele reviu de maneira carinhosa, de maneira afetuosa, porque tudo, olha só, agora nós vamos começar com os tudos de Paulo de Tarso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Tudo posso, porém nem tudo me convém. Então tem vários tudos na obra de Paulo de Tarso. E ele tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido o seu divino mandato. Ou seja, ele não ia sossegar enquanto ele não tivesse atingido a meta, quando tivesse cumprido o seu dever. Bom, então depois que ele ficou um tempo lá na cidade dele, aqui o Emmanuel fala que foi uma breve permanência, eles resolveram partir para outras bandas, né? Como diz lá em Minas, né, Fábio? Resolveram partir para outras bandas. E quando eles partiram para outras bandas, olha só o que esses homens admiráveis enfrentaram. Eles enfrentaram noites ao relento. Noites ao relento. Eles enfrentaram sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta todas as noites. Eles entregavam ao Divino Mestre os resultados do trabalho desenvolvido. E pela manhã rogavam a sua misericórdia, que a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Olha só, então à noite eles entregavam o resultado do trabalho, e de manhã eles faziam as suas preces, pedindo para que Jesus não faltasse a misericórdia com a oportunidade do trabalho. E não importava se a tarefa ia ser dura ou não. Eu não quero saber quem morreu, eu quero chorar, eu quero arregaçar as mangas, eu quero me empenhar no trabalho da divulgação do Evangelho. Bem, aí eles empreenderam viagem para Derbe. Lá em Derbe eles tomaram conhecimento de que Timóteo estava se sobressaindo, mas Timóteo, ele morava em Listra. Derbe e Listra eram próximos, né? Mas lá em Derbe, ele ficou sabendo, né, que o Timóteo, através de outros amigos, que o Timóteo estava se sobressaindo. Então, ele soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos pelo Evangelho que foi passado pelo Paulo lá na primeira viagem. Ele ficou alguns dias lá em Derbe e depois ele foi para Listra. Lá em Listra, a Lloyd o recebeu. Agora eu não me lembro se a Lloyd era a avó do Timóteo. A Lloyd o recebeu, queriam saber notícias lá do nosso querido Barnabé, e o Paulo sempre falava, né, prazerosamente. E na tarde daquele dia, ele reencontrou com Timóteo. E foi um reencontro com imensa alegria. Imagine vocês, né, que nós vamos ver que o Paulo, eu até gostaria que vocês me ajudassem. O Paulo, acho que escreveu 2 cartas ao Timóteo. Então, quer dizer, se o Paulo escreveu, mesmo que seja uma carta só ao Timóteo, é porque o Timóteo também
era portador de muitos méritos, né? Vocês não acham? Então imagine vocês, né, a imensa alegria que foi esse reencontro. Em poucos minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. Progressos e conquistas espirituais. A maneira que a gente pode encontrar se uma pessoa está efetivamente colocando em prática a sua transformação moral é através do desinteresse. É você praticar essa sua transformação moral sem interesses escusos, sem interesses secundários, com o interesse de atingir a meta, o interesse de progredir, de conquistar os valores espirituais. E aí, essa efetividade do trabalho do Timóteo ficou evidenciado por uma história que o Paulo tomou conhecimento, né? Ou seja, 2 judeus dos mais influentes na administração pública, 2 judeus que inclusive foram destacados quando houve na primeira viagem o apedrejamento do apóstolo lá em Listra. Esses 2 judeus eram agora seguidores fiéis da doutrina de Jesus, graças ao trabalho e à influência do nosso querido Timóteo. Muito bem. Naquela noite, naquela mesma noite, né, quando eles se encontraram, isso foi à tarde, né? Naquela mesma noite, o Paulo, ele expôs o objetivo da viagem, né? Que o objetivo da viagem não era apenas a difusão do Evangelho, mas também a arrecadação de fundos para que esse dinheiro arrecadado fosse enviado para a igreja de Jerusalém. Então ele expôs esse objetivo, e o Paulo, ele não coube em si de contentamento, porque da mesma maneira como tinha ocorrido em Derbe, lá em Listra também houve a contribuição dos seguidores de Jesus, não somente no empenho na difusão do Evangelho, como também na arrecadação de fundos, de acordo com as possibilidades lá daquelas pessoas. Muito bem, então agora eu já posso passar para você, Mauro? Ou é ainda um pouquinho depois? Um pouquinho depois, mas tudo sim, bem. É isso mesmo, desculpe. Bem, aí, já me lembrei. Aí, algum tempo depois, aproveitando a passagem por Listra, a Lóide e a Eunice, elas confidenciam ao Paulo o desejo delas de irem para a Grécia, que lá tinham os parentes do antigo marido da Eunice, que a Eunice era viúva, né? E aí então a Lóide manifesta o desejo de que, como ela, velhinha, e a filha iriam lá para a Grécia, né? Não fala exatamente qual o local, mas como o desejo delas era ir para a Grécia, se o apóstolo se importava de permitir que o Timóteo acompanhasse o Paulo, entendeu? Olha só, né, a grandeza, né, dessa mulher que estava vendo o neto se sobressair, né, espiritualmente. Então ela queria que o Timóteo aproveitasse
esse momento, né, lá, já que o Paulo exercia uma autoridade moral muito acentuada, então o Timóteo, ele poderia aprender mais e desenvolver-se espiritualmente mais na companhia do Paulo. Não é preciso dizer que o Paulo concordou e de bom grado, né? Então imagine vocês agora, o Paulo na companhia de Silas, que já era uma pessoa que arregaçava as mangas, de boa vontade e com grandes valores espirituais, e agora eles continuariam a viagem na companhia de Timóteo, que também houvera adquirido tantas conquistas espirituais. E agora sim, Mauro, agora eu passo a bola para você. Ok, gente. Como se dão os acontecimentos e aquilo que você separou. Interessante a gente ver o cuidado da avó e da mãe com o filho, né? Mesmo o filho já tendo uma certa independência, trabalhado na divulgação do Evangelho, mas como elas vão para longe, né? Vão para a Grécia, elas pedem para que ele fique, de certa forma, sob os cuidados de Paulo, né? Então, ela quer que alguém cuide do filhinho e do netinho. Então, como ela pede para que Paulo fique com Timóteo, né? O Paulo aceita de bom grado e prazerosamente, porque ele sabia que o Timóteo era de grande valia no trabalho que ele teria pela frente. Ele tinha noção das dificuldades que futuramente ele iria empreender na tarefa, né? E que o Timóteo poderia ser de grande utilidade. Então, na véspera de eles partirem, né, para a nova jornada, o Silas dá uma sugestão para o Paulo, que o Timóteo vem com a gente e é importante que ele seja circuncisado, porque o Silas estava prevendo que poderiam ter dificuldade pela frente, uma vez que o trabalho de divulgação do Evangelho não era só para gentios. Eles iriam encontrar israelitas, judeus pela frente, né? Que também iam necessitar das palavras de Jesus, do Evangelho. E lembra também a Paulo os problemas que aconteceram lá com o Tiago, né? Lá em Jerusalém. E o Paulo então passa a refletir sobre isso. Eu imagino o que se passou na cabeça do Paulo, porque o Paulo era frontalmente contra esse ritual da circuncisão, né? Então ele teve que pensar um pouquinho, refletir, mas no final ele acaba achando que realmente era necessário que ele fosse circuncisado. Então ele acha que é uma medida acertada, até para não colocar muito obstáculo na missão que o Timóteo teria pela frente. Então, a partir disso, depois de alguns dias, né, a Eunice, a Lloyd e os irmãos, eles partem para a Grécia, né? E os missionários, aliás, fiz uma confusão aqui. Depois de alguns dias, então, o Paulo se despede da Lloyd, do Enio, da Eunice e dos irmãos de Timóteo, que eles vão empreender uma nova missão na região de Icônio. Que a Icônio é uma província que fica ao sul da região da Galícia, né? Que era uma região que foi tomada pelos romanos, né? Então a Galícia é uma região. Galícia não, é Galícia. É Galícia. Eu acho que não é Galícia, porque Galícia é lá na Península Ibérica, né? Eu acho que é outro nome. Bom, daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Galácia. Achei já. Galácia, Pisídia, Panfilha, Icônia. Troquei uma letrinha aí, Galícia com Galácia, Galácia. Tá certo, tá ótimo.
O seu inconsciente se recordou de encarnações anteriores ali na Galícia, Pode perto ser, de onde hein? está a nossa querida Adriana, o nosso querido Bruno, né? Isso. Talvez seja uma saudade que nem o pessoal de Capela teve do seu planeta, né? Exato. Pode ser que eu passei por lá algum dia. Não é difícil. Então, nessa jornada que eles empreendem aí em direção de Icônio, né? Eles vão passando por várias províncias, pequenos povoados, pequenas regiões na Galácia. E eles ficam algum tempo em Antioquia de Psídia. Psídia é uma outra região também. Eles param um tempo maior lá, né? Ficam durante algum tempo até para fazerem alguns recursos, né? Porque imagino que eles viajavam sem muito recurso financeiro, então de vez em quando eles tinham que dar uma parada, fazer alguns trabalhos para conseguir alguns recursos para continuar a sua jornada. Que as jornadas deles eram bastante difíceis, né? Mormente a pé, então eles tinham que parar um tempo em algum lugar para se recompor fisicamente e para trabalhar um pouquinho para ganhar o seu sustento. Mas Paulo era sempre otimista, né? Apesar de rígido, Paulo era muito otimista e estava sempre satisfeito com os trabalhos que apareciam pela frente. Paulo era o que se diz pau para toda obra, né? E ele mesmo na ausência do Barnabé, o Barnabé está em outra jornada, né? E Paulo sempre satisfeito, alegre, e mesmo porque ele via que, mesmo porque o Paulo, eu vejo assim, ele sempre, apesar de todo o rigor, de toda a força espiritual que ele tinha no Barnabé assim um companheiro em que ele podia se apoiar quando as coisas estavam difíceis, né? E aí ele percebe que mesmo ele estando sem o Barnabé, ele tinha uma companhia espiritual muito forte que o ajudava nos momentos difíceis. Então ele segue trabalhando, difundindo o Evangelho por toda a região onde ele passava. E ele se sentia também reconfortado, porque ele sempre tinha notícia reconfortadoras e dos trabalhos que estavam sendo continuados por onde ele passava. Ele sempre recebia notícia, principalmente do sucesso pelas caridades que as igrejas que foram fundadas pelo caminho estavam tendo com as pessoas que recorriam à sua igreja. Então ele continua a sua jornada depois dessa parada que ele teve em Antioquia, através da Galácia e da Frígia, que são regiões com muitas cidades pequenininhas. E acontece uma coisa interessante, porque todas as jornadas que eles tiveram sempre foram muito difíceis, né? E essa jornada pela região da Galácia e da Frígia foram, de certa forma, foram feitas com tranquilidade. Eles não tiveram grandes perseguições e ele via que por onde ele passava, o nome de Jesus já era aceito com mais tranquilidade, diferentemente pelos outros pontos onde ele passou. E ele via que agora o nome de Jesus era pronunciado com mais respeito. E aí, numa dessas noites em que ele está descansando e nas suas orações, ele percebe uma comunicação espiritual que provavelmente não, era uma comunicação que ele recebia do Estevão, que era um emissário que Jesus tinha colocado ao seu lado, e sempre Estevão estava apoiando. Então ele recebe uma comunicação de Estevão para que ele seguisse em frente e levasse o Evangelho de Jesus a outras regiões, porque nessas outras regiões eram regiões onde haviam mais sombras, mais dificuldades,
e naquela região onde eles estavam situados, como eu disse, de certa forma o nome de Jesus já era visto com mais tranquilidade, com mais respeito, e havia necessidade de eles partirem para regiões, digamos assim, mais rebeldes aos ensinamentos de Jesus. E mais ou menos é o que acontece. Eles acabam tendo que partir para locais onde provavelmente eles encontrariam maiores dificuldades. E aqui eu já entro na parte aqui que seria do Afonso, e se eu me perder um pouquinho aí vocês me perdoem, porque eu vou ter que acompanhar aqui pelo livro também, né? Então, nessa comunicação que ele recebe, ele diz o seguinte, que nós estamos numa batalha e não podemos desprezar as frentes dessa batalha. Isso ele fala para os 2 discípulos que o acompanhavam, que é Silas e Timóteo, né? Dizendo que, de certa forma, eles teriam que se preparar, porque eles poderiam encontrar dificuldades pela frente. E os 2 discípulos o ouvem, né? E passam a meditar sobre isso que Paulo fala para eles. Aí passa algumas semanas e eles estão caminhando a pé em direção a uma outra cidade que ele chama de Mísia. E chegando nessa cidade, Mísia, Paulo percebe que não seria ainda ali o campo de batalha de operações que eles teriam que vivenciar pela frente. E aí ele pensa em se dirigir para uma outra cidade, a cidade de Bitínia. Mas aí ele recebe uma nova comunicação, sugerindo que ele se encaminhe para um outro lugar, que ele mude o seu trajeto. E novamente ele interpreta essa sugestão como o Espírito de Jesus falando para ele, né? Mas a gente infere aqui que novamente é Estevão que está ao seu lado e lhe mostrando que o caminho não é por ali, que ele deve ir para outro lugar, para uma região que é chamada de Troade. E Paulo segue para essa região, conforme a intuição que ele teve, e quando ele chega no destino, eles procuram uma hospedaria para descanso. E chegando lá nessa hospedaria, Paulo tem mais uma visão e ele vê um macedônio trajado com roupas características, né? E nessa visão ele tem uma intuição dizendo assim para ele: vem e ajuda-nos. Tá bem relacionado com a visão anterior que ele tem, com a comunicação anterior que ele tem de Estevão, dizendo que eles precisariam procurar outros lugares onde houvessem mais sombras a serem iluminadas. Então, aí ele tem essa visão de um macedônio pedindo ajuda. E ele interpreta isso como uma ordem de Jesus para os novos encargos que ele vai ter pela frente. E isso foi durante a noite, quando ele estava orando, que ele teve essa intuição e essa visão. Na manhã seguinte, ao acordar, ele coloca essa visão que ele teve para os seus companheiros de viagem e eles resolvem fazer essa viagem, que é pelo mar, e em direção a essa cidade de Troade. Eles, como sempre, eles nunca têm muitos recursos à sua disposição, mas ele dizia aos seus amigos... Lutas e sacrifícios, né? Lutas e sacrifícios. E aí ele diz assim, que o mestre não facultará para eles o necessário. Paulo é otimista, né? Ele não se derruba facilmente. Ele pode estar em dificuldade, mas ele fala assim: Jesus não vai me deixar na mão. E então Silas e Timóteo
não tem outra atitude senão ficar quieto respeitosamente, né? É interessante que Emmanuel coloca assim essa frase, né? Silas e Timóteo calam-se respeitosamente. Ou seja, o chefe falou, nós temos que encarar isso pela frente, né? Mas é pela autoridade moral, né? Que ele exercia, né? Exatamente. Não tem dúvida. Não é questão de submissão, né? Uma submissão cega, né, Mauro? É verdade. Era o respeito pela capacidade, pela força, né, que Paulo tinha. E, bom, aí eles estão nesse local e Paulo resolve dar uma saída para olhar a região. E quem que ele encontra de repente? Quem foi que apareceu? Quem aparece de repente, né? Ele encontra Lucas. Olha só que interessante, né? E tão longe assim, de repente, do nada ele encontra o Lucas. Parece que alguém colocou o Lucas no caminho dele, né? Aí ele chega próximo, bate no ombro do Lucas e dá um abraço carinhoso em Lucas. E eles abraçam-se alegremente. Então o pregador, né, do Evangelho, que é Paulo, apresenta o médico aos seus companheiros e fala para eles o objetivo da sua excursão pela região. E Lucas, entretanto, fala para ele que ele está encarregado há 2 anos de serviços médicos a bordo de uma embarcação que estava lá ancorada. E olha o que Paulo fala para ele, né? Que o Paulo já está querendo que Lucas entre também no serviço do Cristo, na divulgação do Evangelho, né? E então Paulo, quando ele encontra Lucas, aí ele fala uma coisa que é interessante, que deixa eu procurar aqui. Estou certo que o Senhor nos enviará os recursos necessários. Precisamos transportar-nos à Macedônia. Mas tem uma parte aqui que eu me perdi um pouquinho, mas que quando Lucas fala para ele, se eu tiver errado vocês me corrijam, que eu estou lembrando do que eu li da outra vez, que ele fala que é mais importante ser médico de almas do que médico do corpo. É logo em seguida. Eu acho que é a parte do Fábio, né, Fábio? Uhum. É a parte do Fábio. Daqui a pouquinho que vai ter isso daí. Tanto é que tem um livro, né, que é assinado pela Taylor Caldwell, que é médico de homens e de almas, né? Isso. Bom, então voltando um pouquinho aqui, Paulo fala para ele que eles estão em dificuldades para ir até a Macedônia, né? E dificuldades monetárias, que eles estão sem dinheiro. Sem grana. Estamos duro. E aí o Lucas fala para ele não se preocupar. Ele tinha os seus vencimentos, né? E a gente pode ser companheiro de viagem e eu vou pagar tudo para vocês com satisfação. E aí continuaram conversando sobre as conquistas que ele teve pelo caminho. E aí eu vou deixar para o Fábio ver se ele perfeito completa um pouquinho melhor do que eu aí. Que isso, imagina, é isso aí mesmo. Maravilha. Ô Fábio, um pouquinho antes, só para fazer uma referência aqui, né, naquela passagem que ele teve que ele considerava que era o Espírito de Jesus, né, e que o Mauro lembrou que na verdade era o Estevão mesmo, né, que o inspirava na trajetória. Se bem que Estevão e Jesus é praticamente a mesma coisa, né, porque o Estevão, ele pertencia às esferas espirituais, se não esferas espirituais de Jesus, mais próximas a Jesus, né? Então, o Estevão é que fazia o meio-campo entre Jesus e Paulo, né? E aí, então você vai encontrar lá no chamado para a Macedônia, e tá bem do jeito que o Emmanuel coloca, né? No Atos dos Apóstolos, né? Ao chegarem a Mísia,
tentavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Passando pela Mísia, desceram para Troade. Numa visão durante a noite, tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia, que estava de pé, rogando-lhe e dizendo: ao atravessar a Macedônia, socorre-nos. E como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizá-los. Ou seja, ele valorizava aquela visão espiritual, né? Ele valorizava vamos dizer assim, o intercâmbio mediúnico, a comunicabilidade com os espíritos, porque isso nada mais era do que um fenômeno mediúnico. Então, ele reconheceu que aquilo era um chamado da espiritualidade superior, para que ele fosse por aquele caminho para difundir para outras terras o Evangelho, primeiro para que não ficasse restrito àquela região, e segundo, para que as necessidades daquela região fossem atendidas, tanto necessidades de curas, né, que a gente vai ver que vão ocorrer lá, como também necessidades espirituais importantes, porque quando chega na Macedônia e depois na Grécia, é o Evangelho chegando no mundo ocidental, né? Mais tarde vai para Roma, né? Para o Império, para onde estava a capital do Império Romano, né? Desculpe, Fábio, só essa colocação que eu gostaria de acrescentar. A sua colocação foi uma introdução para o que eu queria falar. Não. Porque é incrível. Porque olhando aqui no mapa, quando ele sobe de Antioquia, de Pisídia, ele sobe em direção norte. Se ele for para a direita, ele vai para Bitínia. E se ele for para a esquerda, ele vai para Mísia, que são regiões opostas. E ele estava no meio das duas. Então, se ele estivesse se deixando levar pela sua corrente de pensamentos, né, que são nuvens que passam no céu assim, se ele estivesse se deixando levar pela sua vontade, se ele estivesse se deixando levar pelo que o seu raciocínio no momento estava falando, ele teria se equivocado, ele teria ido para Bitínia, para a direita, né? Mas como ele vivia de coração aberto, de consciência plena, fazendo aquele tipo de prece que a gente viu à noite, aquele tipo de prece que a gente viu de manhã, aquela conexão, aquela entrega, aquela tudo, lembra que você falou, Marcelo? Tudo é o Cristo, né? Tudo é Deus, tudo é maravilha, tudo é lindo. Então é porque a consciência dele estava vislumbrando o tudo, o abundante, a fonte, né? Não estava mais limitado no que é passageiro. Ele estava ampliadíssimo a sua visão espiritual. Então, aí você falou assim, porque eu te falei que é a introdução que você fez, né? Você falou assim, então, foi uma mediunidade. Quando ele viu, né? Ele teve aquela visão daquela pessoa vestido a caráter, né? Macedônico. E que mediunidade é essa? Não é uma mediunidade de mandato mediúnico, não é uma mediunidade outorgada. Essa é a mediunidade que é natural, é a mediunidade daquele que se espiritualizou, daquele que parou de ver a nuvem do céu e achar que a nuvem é ele. A nuvem é uma coisa que passa, mas eu sou mais do que isso, né? Eu vejo as coisas. Então ele começou a ver
E ele começou a ver além das formas, ele começou a ver além do que é transitório, ele começou a ver além do que é fugaz, vulgar. E aí ele viu a essência, ele escutou Estevão, ele viu a imagem que provavelmente Estevão pintou para ele, né? E aí ele tomou a decisão de ir para o Ocidente. Para o Ocidente. E deslumbrar, deslumbrar o Ocidente, né, com a mensagem do Cristo. Mas interessante que ele está na Ásia, né? E quando falou que ele estava na Ásia, eu pensei assim, poxa, mas lá é Oriente Médio, lá não é Ásia. Mas agora vendo no mapa que aquela região chamava Ásia, de fato, uma região enorme, grande, que abrangia, né, a Mísia, a Bitínia, chamava Ásia. Bom, então ele foi para Troade, né? Ele foi para Troade. E por que essa imagem, e por que esse ser que estava em nome do Cristo guiando ele, né, que era o Estevão, queria que ele fosse para Troade? Porque estava reservando uma surpresa muito grande para ele. Ele ia encontrar com Lucas, né? E aí, como diria o filme Matrix, The Matrix, ele fala assim, onde você vê coincidência, eu vejo providência, né? Então a providência fez com que ele encontrasse o Lucas, que de fato estava indo para a Macedônia, né? Ele ia passar numa ilha primeiro no caminho, né? E depois da ilha ele chegava onde? Justamente na Macedônia, que era a imagem que ele tinha visto, né? Que Estevão provavelmente plasmou para ele, na consciência dele, né? Então ele chega, bate no ombro do Lucas, como o Mauro contou, né? E imagina, duas almas afins dessa hierarquia se encontrando, imagina, é uma alegria indescritível talvez para nós, né? É uma alegria indescritível, né? Mas o mais interessante ali é que é o seguinte, ele muda o rumo da vida do Lucas. Porque o Lucas conta para ele que a mãe dele tinha falecido e que ele estava agora exercendo a profissão, mas que ele não tinha vínculos, compromissos imediatos mais. Ele não tinha mais compromissos imediatos. Então o Paulo fala para ele assim, ora Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, ou seja, você não tem que cuidar da sua mamãe, você não tem que cuidar do seu filhinho, você não tem que cuidar do seu marido, do seu avô que está doente, você não tem que, né, tocar essa casa espírita que está nas suas mãos, você não tem que terminar essa missão que você começou. Se você não tem compromisso imediato, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? Olha o convite. Aí a pergunta produziu emoção no médico. E soou como uma revelação. Da mesma forma que para Paulo, ver aquele macedônico foi uma revelação de que ele tinha que ir para lá, para o Ocidente, para Lucas foi a mesma coisa. Ah, não, agora você tocou no ponto. Isso foi uma revelação para mim. Então você quer saber? Eu vou com você, né? Eu vou com você. Mas antes Paulo falou assim para ele. Quem foi Jesus? Não, porque ele falou assim para Jesus. Falou assim para Paulo. Mas eu tenho a minha profissão, né? Eu sou médico, eu tenho a minha profissão para cuidar. Aí Paulo fala assim para ele. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Você está cuidando de um navio agora. E você está cuidando de corpos que vão perecer. Quem foi Jesus, senão um médico divino do mundo inteiro? Até agora, Lucas, tens curado corpos que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Uau!
Deixe os mortos cuidar dos mortos. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável, não é mais da forma, é imutável agora, da cura espiritual. Então tá aí, Marcelo já adiantou, agora eu vou fechar. Médico de homens e de almas. É esse parágrafo aí que fala isso, né? Então Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: tens razão. Aí Paulo pergunta para ele assim: vamos para Macedônia? Né? Irei contigo, concluiu Lucas. Então, entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. E eu não consigo imaginar que tipo de júbilo é esse ainda. Não consigo imaginar que tipo de júbilo é esse. Com certeza é algum tipo de júbilo que nós ainda não vivenciamos, né? Porque imagina 4 almas desse calibre, desse porte, se regozijando nas tramas, né, transitórias rumo a uma tarefa que vai marcar a humanidade. Deve ser uma coisa indescritível, né? Com certeza. Então, no dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia, que é para onde o Lucas já estava indo mesmo, né, em direção à Macedônia. E o Lucas, então, ele a bordo, né, ele pediu licença, né, do seu cargo, para ele exercer a medicina espiritual junto com os outros 3 amigos. E durante a viagem, eu gostei dessa frase que falava assim: as menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. Margem no sentido de, como a gente fala assim, deu margem para esse assunto, né? Deu margem para essa conclusão. Ou seja, os menores tópicos, os menores nuances do que eles estavam falando eram grandes temas evangélicos. Porque ele conseguia extrair, já como Jesus fazia, de ver a viúva colocar o óbolo lá no gasofilácio, né? De ver as pessoas tomarem os primeiros lugares lá na sinagoga, de ver as coisas da circunstância e tirar dali grandes lições imortais. E o Paulo fazia isso já também, porque ele tinha um raciocínio superior. Então ele extraía temas evangélicos das menores margens. Isso é que é fazer o assunto ficar edificante, né? Até o comandante romano ouvia-o prazerosamente, né? Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Muito relevante isso daqui também. E quando eles chegaram lá em Neápolis, né, já em território macedônico, Paulo então falou o seguinte: olha, nós vamos para Tessalônica, né? Só que é o seguinte, se nós 4 formos por esse caminho aqui, nós vamos abranger todas as vilas que estão no caminho, mas tem um outro caminho que vai por lá também, que também tem vilas. Então, vamos fazer o seguinte, o Silas vem comigo, né? E o Timóteo e o Lucas vão por lá, pelo outro caminho. E nós vamos nos encontrar lá em Tessalônica. E eles adoraram a ideia e foram propagando o Evangelho em 2 caminhos, né? Em 2 caminhos, desde Neápolis até a Tessalônica. Depois o Saulo até passou por outro lugar aqui, que eu não estou enxergando o nome. Filipos. 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 Tá bom. Filipos. E depois tem mais um ou não? Eles descansaram 2 dias em Neápolis. Sim. Aí depois eles foram para Filipos. Inclusive tem uma carta aos filipenses, né? Aos filipenses. Olha só. Por isso que o Emmanuel faz questão de falar, né? Que nessas viagens Paulo de Tarso
travou relações com grandes círculos de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Isso. Então tem carta aos Filipenses e tem carta aos Tessalonicenses também, que vem depois. Né? Interessante. Bom, então é até aí que nós combinamos de fazer o estudo de hoje. Ô Fábio, só para acrescentar naquilo que você falou lá das menores margens, né? Uhum. Eu não sei porquê, mas quando eu li isso, eu me reportei àquela mensagem do Espírito da Verdade. Lembra aquela mensagem? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Então, lá na embarcação, ele via muitas ondas, né? Sim. Então, esse negócio de levantar as ondas, né? Que é um mistério, né? Porque não tem uma maquininha que faz as ondas funcionarem, né? Sim. Então, quer dizer, de um simples movimento, né? De um simples movimento físico banal, corriqueiro, né? Do mar, o Paulo de Tarso tinha essa capacidade de extrair grandes ensinamentos de um prego que estava mal colocado, por exemplo, no navio lá, né, na embarcação que ele estava participando. É impressionante, sim. Muito bom. Muito bom. Maurão, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, querido? Não, acho que foi muito bem colocado e finalizado pelo Fábio. Tá perfeito. Acho que deu para todo mundo entender a profundidade com que o Paulo trata os mínimos detalhes. Eu achei muito bacana essa colocação aí, que eu não tinha me apercebido, de que Paulo aproveitava todos os mínimos detalhes para a sua pregação, né? É como se a gente pensar nos dias de hoje, o que o Mildinho faz lá na análise do Evangelho, né? Cada palavra de um versículo é possível se expandir e tirar uma lição enorme que pode levar horas de análise, né? Então, é evidente, guardando as devidas proporções, né? Era isso que Paulo fazia. Ele aproveitava qualquer situação, qualquer circunstância que acontecia dentro do navio para extrair ensinamentos. E mais do que extrair ensinamentos, né, passar esse ensinamento para todo mundo que estava naquele navio, né? Então, na verdade, ele transformou aquele navio, aquele barco onde eles estavam seguindo a sua viagem, né, em mais uma igreja do caminho. Exato. Ele não desperdiçava a oportunidade, né? Exato. Então, ele aproveitou aquela passagem ali. E aquele navio transformou-se em mais uma cidade percorrida por ele, né? Exato. E como Jesus fazia, né? Jesus também não desperdiçava nenhuma oportunidade de ensinamento, né? Verdade. Muito legal. Muito bom, pessoal. Então, eu gostaria de deixar um abraço carinhoso aos estimados ouvintes e na próxima semana retornaremos com a continuação dos nossos estudos, desejando que esses estudos sejam úteis para a iluminação espiritual de cada um de nós, que tanto se faz necessária. Um grande abraço a todos, até mais.